Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês informações sobre vitamina D e SOP, Mais especificamente sobre a relação entre a vitamina D e o hormônio antimileriano, Qual a relação de tudo isso com a SOP? Vamos lá então? Então a gente precisa lembrar que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, mas que ela atua como hormônio esteroide. Sim, hoje a gente já reconhece que a vitamina D não é só uma vitamina D, mas é um esteroide sexual, Ela foi muito conhecida inicialmente pela sua importância, especialmente na saúde esquelética, ou seja, na nossa saúde óssea, Mas a gente sabe que nas últimas décadas, especialmente, a gente viu que essa vitamina D, ela tem relevância em inúmeros efeitos extraesqueléticos, A gente pode pensar em efeitos anticarcinogênicos, efeitos como protetor da saúde cardiovascular, contra uma série de doenças crônicas e o papel super importante da vitamina D na modulação das doenças autoimunes. Além disso, o que é mais recente ainda, e você que nos acompanha já sabe, a gente tem uma série de evidências crescentes que estão mostrando o importante papel da vitamina D na saúde reprodutiva. Então, o que falam, que níveis menores que 20 nanogramas por ml é comumente associado à deficiência dessa vitamina. Mas, o que a gente vê nas publicações mais recentes é que, quando a gente pensa em saúde da mulher e fertilidade, a gente precisa trabalhar com valores um pouco mais altos. E o alvo parece ser ali entre 45 nanogramas por ml. Então, esse já é o nosso primeiro objetivo. E na SOP, Qual a importância dessa vitamina? Então, o que a gente sabe é que as publicações mostram que a deficiência de vitamina D é super comum na SOP. Então, tá aí o nosso segundo ponto de atenção. Avaliar, então, dosar isso na nossa paciente com SOP. Mas por que a gente tem que dosar, O que a gente sabe é que, além das mulheres com SOP terem mais deficiências, essa deficiência de vitamina D está associada à disfunção ovulatória, à hiperandrogenemia, a maiores índices de resistência à insulina, um maior índice de adiposidade, um risco maior de diabetes e de um ambiente ali pró-inflamatório. E tem mais, Existe uma relação entre vitamina D e hormônio antimileriano. Então é isso que eu quero focar aqui nesse vídeo, é isso que a gente vai entender, tá? Então níveis de FSH, inibina B e estradiol, principalmente naquela fase folicular precoce, eles são utilizados para avaliar a nossa reserva ovariana. E nos últimos anos a gente vê que a contagem de folículos antrais, ali no ultrassom, e os níveis de hormônio antimileriano, eles surgem agora como fortes marcadores da nossa reserva ovariana. E com uma grande vantagem, que esses dois, eles têm dados confiáveis, para estimar a nossa reserva ovariana, sem depender do momento de avaliação no ciclo menstrual. Então, o FSH, o estradiol e a inibina, mais naquela fase folicular precoce. Aqui não. E isso é importantíssimo na mulher com SOP, que tem ciclos muito imprevisíveis, tá? Então, só para que a gente entenda, o hormônio antimileriano, ele vai ser muito em níveis quase indetectáveis na infância, depois ele sobe na puberdade, mostrando aqui aquele recrutamento inicial dos folículos, e depois ele vai cair a níveis quase indetectáveis na menopausa, tá? Ele é produzido especialmente na célula lá granulosa do ovário, e ele é considerado um dos melhores marcadores de reserva ovariana. Pois, como a gente falou antes, como eu falei com vocês, os níveis eles não flutuam significativamente durante o ciclo menstrual, então eu posso avaliar em qualquer momento, tá? Mas ele vai ser afetado por fatores biológicos, então questões internas e também externas, como obesidade, uso de contraceptivo e a deficiência de vitamina D, que é o que a gente está falando, que é o nosso foco aqui. Então vamos entender isso, tá? O hormônio antimileriano, ele vai ser secretado por folículos antrais e pré-antrais. São aqueles folículos pequenos, nos estágios ainda iniciais de desenvolvimento. Eles medem ali menos que 4 milímetros, tá? E ele vai parar de ser secretado num folículo grande, quando ele atinge mais ou menos 10 milímetros. E o que acontece na SOP,
Por toda dificuldade desse desenvolvimento folicular, a gente tem um alto repertório de folículos exatamente nesses estágios, antrais e pré-antrais, secretando então grande quantidade de hormônio antimileriano. E é por isso que essas mulheres com SOP têm valores maiores do que mulheres que não têm SOP, tá? E esse antimileriano, ele não tá aumentado só sericamente, né? A gente vai lá, idosa, na nossa paciente e vê que está aumentado. Ele também está aumentado no fluido folicular. E aí isso é um ponto-chave, porque ele faz uma bagunça lá dentro, né? O hormônio antimileriano, ele tem uma função na dinâmica, nesse desenvolvimento folicular ovariano, né? Ele controla a sinalização do FSH. E é por isso que ele aumentado vai causar uma desordem na mulher com SOP. Vamos entender isso de forma simples, tá? O hormônio antimileriano, ele faz um controle sobre o FSH. A gente consegue ver isso na mulher menopausada, que baixos níveis de antimileriano fazem uma sinalização exagerada e a gente tem um aumento grande do FSH. É por isso que essa mulher, às vezes, tem de ter uma resposta multifolicular e ela pode acabar tendo uma predisposição para concepção de gêmeos, né? Então a gente vê antimileriano lá embaixo, FSH muito alto, e aí na SOP a gente tem exatamente o contrário. Altos níveis de antimileriano amortecendo a sinalização do FSH, menos FSH, fazendo o quê? Uma parada, uma diminuição nesse desenvolvimento folicular. Então o que a gente precisa lembrar é que além do hormônio antimileriano estar controlando o FSH, o FSH também controla a aromatase. O que essa aromatase faz, né? Ela faz a conversão de androgênios a estrogênios. Mas como essa mulher tem níveis aumentados de FSH, como essa mulher tem níveis aumentados de hormônio antimileriano suprimindo FSH e também por essa supressão eu tenho menos a ação da aromatase, eu não converto andrógenos em estrogênios, eu tenho muito androgênio. E a vitamina D parece impactar isso, tá? Como é que acontece isso? Vamos entender. O que a gente sabe é que a vitamina D ela parece ter um efeito modulatório sobre o hormônio antimileriano. O que a gente vê é que a suplementação com a vitamina D, quando as pacientes estão em deficiência, ela reduz esses níveis anormalmente altos de hormônio antimileriano. Um estudo, por exemplo, observacional, mostrou o impacto dessa suplementação de vitamina D nos níveis de hormônio antimileriano nas mulheres com SOP. O que os autores mostraram, tá? Uma relação entre a suplementação de vitamina D foi seguida por uma diminuição dos hormônios antimilerianos na mulher com SOP, especialmente naquelas que têm SOP anovulatória, tá? Nas mulheres com SOP ovulatória, ele até deu um ajuste, um aumento do antimileriano, sugerindo então que a vitamina D tem um efeito, parece que modulador sobre os níveis de antimileriano, de hormônio antimileriano, né? Quando ele está muito alto, ela consegue diminuir. Uma possível explicação para que tudo isso aconteça é que parece que tem a presença de um elemento de resposta da vitamina D no gene promotor do hormônio antimileriano, tá? De fato, então, a gente sabe que tem uma ação facilitadora dessa dinâmica folicular ovariana com a suplementação de vitamina D, especialmente por estar atuando no antimileriano. Isso, sim, parece que acontece, né? A gente vê isso na prática. E a gente tem mais um estudo duplo cego controlado, né? Bem atual, que mostrou que quando a gente adiciona a vitamina D e aí o cálcio também, estudos que já suplementam a metformina, a gente consegue melhorar ainda os resultados de menstruação e obtenção de um folículo dominante em comparação aos outros grupos, né? Que teve a metformina, por exemplo, sozinha. Diante disso, a gente vê que ao dar a vitamina D, eu consigo melhorar essa dinâmica folicular. Por quê? Porque eu estou atuando sobre esse antimileriano, e a gente precisa lembrar então que esse antimileriano tem um certo controle sobre o FSH, que quando ele está muito alto, então há um bloqueio no FSH. O FSH é preciso para
para que esses folículos se desenvolvam. Sobre o controle do FSH, eu tenho a aromatase, que converteria androgênios a estrogênios, também importante para essa dinâmica folicular, e aí eu tenho hiperandrogenemia, né, associado a todos esses fatores. Eu tenho então os sinais desses hiperandrogênios, né, tanto clínicos quanto laboratoriais, prejudicando toda essa mulher com SOP. Então a suplementação de vitamina D pode beneficiar e muito essa mulher com SOP. É uma estratégia muito simples que você pode aplicar a partir de agora no seu consultório.